União Ibérica. União Ibérica foi a união das coroas portuguesa e espanhola, entre 1580 e 1640 e teve grandes consequências na colonização do Brasil, como a invasão holandesa. Foi a unificação dos reinos de Portugal e Espanha entre 1580 e 1640. Suas causas foram a crise sucessória no reino português e sua anexação pelo rei Filipe II da Espanha. O rei de Portugal, D. Sebastião, desapareceu no mar em 1578, durante a Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos. Como ele não deixou herdeiros, quem assumiu o trono foi seu tio-avô, D. Henrique, que já era idoso e morreu pouco tempo depois, também não deixando herdeiros. Começava a crise sucessória que levou à União Ibérica. Filipe II, rei espanhol, reivindicou o trono português alegando parentesco distante com o rei D. Sebastião. A nobreza portuguesa apoiou a coroação de Filipe II como o novo rei português. O exército espanhol invadiu Portugal, derrotou as pequenas resistências ao novo rei e, em 1580, o rei da Espanha se tornava também o rei de Portugal. Começava a União Ibérica, que tem esse nome por causa da península onde estão situados os dois reinos. Ao assumir o reino português, Filipe II não fez grandes mudanças na administração e manteve os portugueses nos cargos públicos de Portugal e das colônias portuguesas, como o Brasil. Dessa forma, o novo rei evitava conflitos internos e mantinha a coesão das duas coroas em torno de si. A Holanda era parceira de Portugal no comércio do açúcar, enquanto os portugueses plantavam a cana-de-açúcar no nordeste do Brasil. Os holandeses recebiam a cana, refinavam o açúcar e o comercializavam na Europa. Com a União Ibérica, o acordo comercial entre Holanda e Portugal acabou. Os holandeses entraram em guerra contra os espanhóis por conta da independência e pelo domínio do comércio europeu. Como Portugal era domínio da Espanha, por causa da União Ibérica, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro para manter o comércio do açúcar. A Holanda criou a Companhia das Índias Ocidentais para obter o controle da produção do açúcar e do tráfico negreiro. Em 1624, os holandeses tentaram invadir o Brasil atacando a cidade de Salvador, capital na época. Contudo, os invasores não conseguiram avançar para o interior e logo foram expulsos da Bahia. Em 1630, novamente a Holanda atacou o Brasil, desta vez no Nordeste, e conseguiu se fixar em Pernambuco. Esse episódio ficou marcado pela participação de Domingos Fernandes Calabar, um senhor de engenho, que se aliou aos holandeses. Ele foi preso e condenado à morte por traição em 1635. Maurício de Nassau foi governante do Nordeste holandês e promoveu grandes transformações em Pernambuco, ao emprestar dinheiro para os senhores de engenho retomarem a produção do açúcar, remodelar Recife, garantir a liberdade religiosa e trazer uma missão artística. Em 1640, ocorreu a restauração do reino português, encerrando, assim, a união das duas coroas ibéricas. Dom João IV foi coroado rei de Portugal, dando início à dinastia dos Bragança. Dessa forma, os portugueses reassumiram o controle do Brasil colônia e tentaram reerguer a produção açucareira no Nordeste, mas sem sucesso. Com o fim da União Ibérica, o ciclo do açúcar no Brasil entrou em crise. Os holandeses foram expulsos do Nordeste e levaram para as Antilhas as técnicas de cultivo da cana-de-açúcar, tornando-se concorrente dos portugueses. Portugal não tinha condições financeiras para reerguer os engenhos de açúcar no Nordeste, destruídos durante a guerra entre colonos e holandeses. Outra consequência da União Ibérica foi a expansão territorial no Brasil. Com a união das coroas portuguesa e espanhola, o Tratado de Tordesilhas, que era a linha divisória entre os domínios de Portugal e Espanha na América,
permitiu que os colonos avançassem para o sertão brasileiro em busca de metais preciosos. Esse avanço territorial aumentou logo após a expulsão holandesa e a crise açucareira no Nordeste. A coroa portuguesa e particulares organizaram expedições para o interior, como as Entradas e Bandeiras, que, ao longo do século XVIII, descobririam as primeiras minas de ouro do Brasil.